primeiro que nós vamos estudar nada mais é do que o nome. O nome que aqui deve se estabelecer, desde já, a correlação com o substantivo. Um elemento fundamental discursivo, daquele no qual se predica algo. O que é predicar? É inferir, falar sobre, dizer algo, tratar a respeito, comunicar algo. Isso é predicar. Quando eu digo para vocês, dito não se predica, quer dizer que não se segue com relação àquele algo. Isso não se diz com relação àquele algo. Isso não se fala em relação àquele algo. A significação, meus caros, deve haver certo grau de proporcionalidade. O predicado diz algo do substantivo. O predicado é a camada, por assim dizer, daquilo que é extraído do sujeito da oração. E a oração, por necessidade, terá um substantivo. Porque o substantivo será o sujeito que permeia do que se diz a oração. Perfeito? Por isso que o nome é primeiro. E daqui vocês já conseguem compreender mais ou menos porque para Aristóteles o substantivo que tinha algo em comum com a substância. Porque da substância nós predicamos os acidentes. Os acidentes aqui possuem uma comunicabilidade íntima com a substância. Com o que da substância, isso será tratado mais para frente. Que é dela. Mas isto a posteriori. Então, mesmo modo que o predicado, ele aqui é o nosso substantivo, assim como também aqui no campo da própria categoria de Aristóteles, o acidente seja como que analogamente, né, tem esse grau de proporção, de similitude, ele é retirado da substância. Por isso que substância, sujeito e substantivo são coisas tratadas ao modo de proporcionalidade nas categorias de Aristóteles. Então, o nome substantivo é a parte da oração que possui caso, mas não tempo, e que significa plenamente as coisas enunciadas por alguém segundo o sexo, embora, com efeito, o gênero neutro não seja nem masculino nem feminino. Vamos nos ater a essa primeira parte do nosso estudo. Então, de certo modo, como nós estamos aqui discutindo a aplicabilidade disto no âmbito latino, nós vamos também ter certas nuances. Primeiro de tudo, nós estamos aqui começando por definir o substantivo, ou aqui aquilo que se identifica com nome. O nome, ele indica algo. O que ele indica? O nome, está certo? Não à toa que nós vamos ter em textos escolásticos o seguinte termo: razão nocional. O que é uma razão nocional? É a razão implicada no nome. O que o nome diz de algo? Aquilo que lhe é mais próprio. Portanto, aquilo que comunica sua essência. O nome, ele tem essa capacidade, tal qual nos diz o texto, aqui, de significar plenamente as coisas enunciadas. Plenamente. O que quer dizer com isto? Quando eu infiro o nome de alguma coisa, eu implico de alguma maneira sua espécie, seu todo. Anotem aqui, o todo se identifica com a espécie. Isso nos diz nosso queridíssimo São Tomás, lá na segunda lição do comentário à física, muito especialmente o segundo livro. A espécie se identifica com o todo. O nome, quando explicita o todo, infere algo da espécie. A espécie significa plenamente a coisa. Portanto, existe aqui uma proporcionalidade entre o nome e a essência. Por isto daqui ser dito a plenitude comunicativa da estrutura de um substantivo. Porque quando digo acerca da substância de algo, certo?
Eu estou analogamente falando acerca disto que na função linguística nós delegamos para o substantivo. Existe uma proporção aqui. Porque o substantivo, ele imprime a espécie, o todo e a plenitude essencial da coisa comunicada. Portanto, a sua natureza em algum grau. Então, quando eu falo da substância de algo, eu falo da sua natureza, eu falo da sua essência. Nós vamos ter, por exemplo, no campo da escolástica, o termo quididade, né? Que é outro termo correlato à essência. Vocês conseguem perceber que aqui nós temos uma proporção entre os termos.